Noite, é um prazer imenso estar aqui em mais uma live aqui no Aprovação PGE. É uma felicidade imensa estar aqui para fazer uma live mais descontraída, na qual o Aprovação PGE receberá a nossa ex-aluna, hoje professora e agora futura procuradora do estado do Rio Grande do Sul. O nome dela é Morgana, ela tem muita coisa para contar para vocês, para ajudar cada um de vocês nessa trajetória, né? A gente sabe que esse compartilhamento de ideias, de dicas é muito importante nessa jornada que vocês estão passando aí. E é por isso que hoje a gente traz a Morgana aqui para dizer um pouco mais de como foi a preparação dela, como foi que ela se organizou nos estudos. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do Distrito Federal, coordeno o curso aqui na Aprovação PGE e hoje estarei aqui recebendo a Morgana. Fala para mim, pessoal, vocês estão me escutando direito? Dá um joinha se vocês estão me vendo, me escutando. Boas-vindas, Camila, Arthur. Olha a Camila Sabonge, sabe tudo de direito do trabalho. Querida amiga, um beijo. Tylon, Jair, Gabriel. Vão dizendo aí, pessoal, de onde é que vocês estão me vendo aqui no Brasil. Vocês estão me assistindo de onde? Fala aí que eu quero saber, eu tô curioso. Eu sei que muita gente do Brasil inteiro assiste aqui a Aprovação PGE, é uma grande felicidade pra gente, pessoal. Jorge, André, Caio, Clementino, sejam muito bem-vindos. A gente que respira a advocacia pública. Arthur, novo aluno do extensivo aqui. Maravilha, de Brasília, meu vizinho, Arthur, que espero que você esteja gostando. Se você tiver qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Pessoal de Florianópolis aí entrando. Esse ano a Aprovação PGE muito provavelmente vai dar um pulo em Florianópolis para a preparação oral de Santa Catarina. A gente já está aqui organizando o nosso calendário. Rio de Janeiro, que felicidade. Muito bom, pessoal, muito bom tê-los todos aqui hoje. Como eu já ressaltei aqui, né, hoje vai ser uma live mais descontraída, né, aquela live em que a gente quer que o nosso aprovado, Piauí, do Piauí, Paraná, maravilha, conte um pouco como foi a sua trajetória, o que foi, quais foram as dificuldades, quais foram os percalços do caminho, né? A gente sabe que todo mundo que estuda para concurso público tem dificuldades, né? A jornada não é tão floreada como muita gente diz por aí. A jornada passa pela abdicação, pela dedicação, pelo estudo estratégico, é tudo isso que a gente prega aqui no Aprovação PGE. Vamos entrando, estou aqui só esperando a nossa convidada chegar e aí a gente vai começar a nossa live. Morgana, para quem não sabe, ela atualmente é procuradora do município de Canoas e foi recém-nomeada para a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. E foi a nossa aluna, né, ao longo desses anos, e também a gente teve a felicidade de se conhecer pessoalmente lá no curso de prova oral para a PGE Rio Grande do Sul. E é o que eu sempre falo, né, pessoal, o estudo para concurso público, ele é uma jornada, né, como a gente até colocou aqui no nome da live, ele é uma trajetória. Você tem aquele início, meio e o fim justamente para aquelas pessoas que não desistem, que não jogam a toalha, é justamente a aprovação. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é uma caminhada tortuosa, mas com a estratégia correta, ela pode ser facilitada. É justamente essa a intenção aqui do Aprovação PGE. Todos os nossos cursos que são voltados para procuradorias têm esse objetivo, que é justamente um estudo estratégico para os concursos de procuradoria. Mas me falem, pessoal, qual é a maior dificuldade que vocês têm? Aqui a gente já vai começando, já vou coletar algumas perguntas que a gente vai poder fazer para a nossa convidada. Quais são as maiores dificuldades que você tem? Se é estudo de doutrina, se é lei seca, se é informativos. Daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente e a gente vai, obviamente, abusar de todo o conhecimento que ela conseguiu ao longo desses anos estudando para concursos. Procuradorias entrou, Gi Vidal, seja muito bem-vindo, Reinaldo. Vamos chegando, primeira fase,
O Gabriel tá falando que a dificuldade maior é a primeira fase, né? A primeira fase é justamente aquela que a gente tá, o aluno está começando os estudos, né? Aí muitas incertezas ainda, mas para a primeira fase você vai ter que ter aquele estudo concatenado de lei seca, informativos, súmulas. Morgana já entrou, ela tem que solicitar aqui para que a gente possa aqui, ó, já a Cinderela, não, Cinderela, não, a Sinara de Araújo. Falei Cinderela porque esse final de semana eu tive uma imersão de princesas. Foi aniversário da minha filhinha. Cadê ela, meu Deus? Como é que eu boto ela aqui? Viva Morgana. Basta ela solicitar que eu vou aceitar. Agora sim. Já apareceu aqui, olha ela aí. Vou aceitar, ela vai entrar agora. Cadê? Agora foi. Olha só. Seja muito bem-vinda, Morgana. Tudo bem? Oi, tudo ótimo. Tá me escutando perfeitamente? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem, tá? Um pouco baixo, mas tô te ouvindo bem. Deixa eu ver se eu aumentando alguma coisa aqui vai dar certo. Eu acho que agora foi. Pessoal, deem as boas-vindas para a Morgana. Ela que é uma pessoa especial. Ela foi nossa aluna durante muito tempo. Ela que é professora aqui da casa, atualmente procuradora do município de Canoas e, em breve, muito em breve, procuradora do grande estado do Rio Grande do Sul. Morgana, a casa é sua. Eu deixo aberto para você fazer a sua apresentação. E, como eu disse, né, sinta-se em casa porque a aprovação PGE, de fato, é a sua casa. Obrigada, Gustavo. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui hoje, muito emocionada também. São muitos anos imaginando como vai ser esse momento, né, da nomeação, de como vai ser a comemoração. Também é um momento de agradecer muito, muito vocês. Realmente eu me sinto em casa no Aprovação PGE. É o curso que me acolheu em 2016. E eu tinha há um tempinho de formada e estava realmente buscando um direcionamento, né, para os meus estudos. E eu conheci vocês e realmente, assim, foi o que mudou a minha trajetória. E eu falo isso, não é porque eu sou professora hoje, mas porque eu e o Gustavo também, Rodrigo, Henrique, sempre conversamos muito e realmente foi uma acolhida, porque a gente tem muitas dúvidas quando começa a estudar, principalmente, e, e eles sempre foram muito abertos. Gustavo, quero agradecer publicamente sempre além da tua amizade, toda a tua acolhida, enfim, todo o apoio que não é só nos estudos, mas também porque vocês são pessoas maravilhosas mesmo, seres humanos excepcionais mesmo. E realmente estou muito, muito feliz, muito grata de estar aqui hoje. E tem algumas coisas, espero, para acrescentar aí para quem está começando. Quero realmente contribuir. Desde que eu comecei a trabalhar na aprovação PGE, sempre foi meu objetivo, né, poder contribuir de alguma forma para quem está começando, para quem está perdido, para quem quer qualquer dica, essa forma de compartilhar, seja dica, estudos, qualquer coisa, realmente dá um up nos estudos, dá um ânimo, você sente que você não está sozinho. Comigo foi assim, então eu espero contribuir para mais pessoas chegarem onde desejam, né, onde objetivam chegar. Isso é muito bom. Quando a gente tem esse pensamento de compartilhar o conhecimento, tudo que a gente adquire para que outras pessoas possam se desenvolver, a gente tem a certeza que está no caminho certo. E uma das coisas assim que fez com que o Aprovação PGE se identificasse com você como aluna e hoje como professora é justamente isso, a sua capacidade de querer sempre ajudar os outros, sejam os colegas, seja os professores, os amigos. Isso é muito bom. Você sempre foi uma pessoa que esteve sempre disposta a contribuir. E isso aí, eu tenho certeza que Deus nessa hora ele olha e ele sempre recompensa essas pessoas que se doam e certamente parte desse seu sucesso que você está tendo hoje é porque você também vem contribuindo com o sucesso, as conquistas de outras pessoas.
Morgana, me fala uma coisa, que é até uma coisa assim importante, porque a gente sempre bate aqui nos nas nossas lives, nas nossas mentorias. Você sempre estudou para procuradoria, sempre visou o concurso de advocacia pública, ou no início você tinha vários objetivos? Como foi assim? Já para a gente começar a entrar nessa parte um pouco mais de dicas do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo. Então, eu cursei Direito aqui em Porto Alegre, na URGS, e desde a faculdade decidi começar a estagiar bem cedo, e o meu primeiro estágio foi na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu vou tomar posse em breve, com muito, muito orgulho. Que legal. Eu atuei na Procuradoria Fiscal como estagiária, e naquele momento eu percebi que eu queria ser procuradora do Estado. E depois de um tempo, claro que não ia estagiar só na Procuradoria, eu estagiei em outros lugares para aquele famoso tira-teima. Mas quando eu me formei, eu segui na convicção que o meu caminho era a advocacia pública. E quando eu estava me formando, teve notícia que um concurso da PGE do Rio Grande do Sul ia sair. E então eu já comecei a estudar, uns 6 meses antes de me formar, e chegou no fim do ano e saiu o edital com a data da prova para janeiro do mês seguinte da minha formatura. E por uma coincidência engraçada do destino, o sorteio da data da minha formatura foi para o dia anterior da prova. Então, me formei no sábado e a prova foi domingo de manhã. E aí eu fiquei nessa sinuca de bico e resolvi fazer os dois. Eu pensei, eu tenho que comemorar a minha formatura, mas também não vou jogar fora o que eu já estudei. E fiz baile, fiz festa e no outro dia fui fazer a prova da PGE do Rio Grande do Sul, de manhã. E também, por talvez um golpe de sorte, passei para a segunda fase. E naquele momento eu pensei, nossa, eu quero tanto isso, mas ao mesmo tempo eu sentia uma grande insegurança, porque eu não... Enfim, eu estava recém-formando, estudando para objetivas, então eu não tinha uma base suficiente para passar no modo discursivo. E aí eu acabei escorregando exatamente na questão do tempo, né, que é um fator bem crucial nas provas, a administração do tempo, enfim, foi uma prova bem corrida. E acabei me frustrando quando rodei na segunda fase. Mas, enfim, segui depois desse tombo, acabei ficando um pouco perdida, até encontrar uma aprovação e seguir nos meus estudos para a Procuradoria. E hoje estou aqui, uns bons anos depois de fazer provas em vários estados, enfim, várias cidades aqui no Rio Grande do Sul e outros estados também. Mas sempre tive bem claro na minha cabeça que eu queria isso, eu gostava de trabalhar com isso e que era realmente o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então, eu decidi bem cedo, assim, o que eu queria seguir no mundo dos concursos. Isso é bom porque é o que a gente sempre fala aqui para os nossos alunos, nossos seguidores. Quando a pessoa já tem em mente um foco numa carreira específica, todo o estudo fica mais, na medida do possível, mais fácil, porque ele se torna direcionado, né? E é justamente o que a gente faz aqui nos nossos cursos. A gente tem todos os cursos voltados para a advocacia pública, de forma que isso acaba se tornando um diferencial, tanto em razão dos temas, das disciplinas, porque a gente sabe que a forma como é cobrado, apesar de ter aquele grande chavão, o direito é um só, mas a forma como é cobrado para a magistratura, para o Ministério Público, Defensoria, em que você tem que ter o olhar da carreira, acaba diferenciando um pouco, né? É muito difícil a gente ver uma lista de aprovados que os aprovados estejam obtendo êxito em todas as carreiras. Vai ter um ou outro que consegue essa façanha, mas é justamente a exceção que comprova a regra, né? E a regra é que você vê agora, você passou aí no Rio Grande do Sul, foi nomeada, mas já tinha passado antes em outras procuradorias. Na minha época, eu passei em diversas procuradorias, e as pessoas que vão sendo aprovadas acabam
que vai conseguindo êxito em diversos certames porque está com um estudo direcionado. E aí, eu acredito, né, e a gente defende muito isso aqui na aprovação PGE, que isso acaba sendo um diferencial nessa trajetória. E por falar em trajetória, Morgana, fala para o pessoal um pouco como foi assim a sua jornada do estudo na prática. Você estudava mais por livros, por PDF, por videoaulas, resolução de questões, dava ênfase na lei seca? Como foi assim? Porque muita gente que está nos assistindo agora pode estar bem no início da jornada e às vezes se encontra perdido. Aí, como é que você pode ajudar essa pessoa que está dando esse pontapé inicial? A gente que teve muitos matriculados agora no nosso curso extensivo. O que é que você poderia dizer para eles, assim? Eu acredito que o caminho passa por esse trajeto. Como foi com você? Dá o seu testemunho, porque pode ajudar muita gente. Como eu disse, eu já tive uma grande decepção no início da minha caminhada nos estudos, que foi rodar na PGE do Rio Grande do Sul, isso em 2015. E eu passei esse ano meio perdida em termos de colocar o estudo em prática. Então, um pouco eu comprei muitos livros no início e alguns eu acabei nem abrindo. Eu comprei compilados gigantescos de questões quando surgiu o que concurso, tudo isso foi para o ralo, acabei não usando muito. Eu acabei desperdiçando muito tempo até achar o método de estudos que seria mais adequado. Então, eu fiquei um ano meio perdida entre videoaulas, entre livros, alguns PDFs, enfim, até que eu comecei o extensivo do aprovação. No extensivo da aprovação, me dei conta que eu precisava repartir bem o estudo da lei seca, da jurisprudência, a doutrina, e aí eu comecei a pegar um ritmo de estudos mais consistente, né? E no início, claro, aquela dificuldade básica de todo mundo de adaptar o estudo com lei seca, né? Aquela coisa, dificuldade de usar o Vademecum, preferir ler no computador, enfim, tudo isso fui adaptando ao longo do tempo. Então, 2016, 2017 foi um ano de bastante adaptação, porque eu trabalhava na época, num primeiro concurso que eu passei na prefeitura de Frederico Westphalen, que é a minha cidade natal, e eu tinha bastante dificuldade, inclusive lembro de conversar bastante com o Gustavo sobre isso, de acordar cedo, estudar um pouco picado, estudar depois do almoço, chegar em casa e estudar, e aquilo na minha cabeça parecia que eu não estava rendendo. Por quê? Porque eu não tinha base. E eu senti que eu precisava formar uma base mais sólida nos estudos, para começar a ir bem nas provas, né? E aí eu decidi, depois de muito refletir, sair do meu trabalho e graças a Deus tive condições de fazer isso. Meus pais sempre me apoiaram, enfim, toda a minha família, meu irmão. E eu consegui ficar estudando esse tempo, 2017, 2018, até começar a trabalhar na aprovação. Fiquei só estudando, né, aquela clássica. E nesse período foi que eu senti mais um avanço nos estudos e um equilíbrio, né, nos pilares aí de fazer questões, de conseguir render, cumprir metas. E aí eu comecei a ver que não, eu tô começando a saber algumas coisas. E aí eu comecei a fazer provas em outros estados e comecei a viajar para fazer prova, né, que a gente sempre fica meio em dúvida, vou, não vou. Eu senti que eu estava pronta. E aí, em 2018, eu passei no primeiro concurso de procuradorias, que eu fui bem, foi a Procuradoria de Lajeado, que é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul. Eu passei em primeiro lugar e aquilo me deu um ânimo. Então, eu pensei, nossa, eu estou fazendo algo certo aqui, estou indo bem. E aí, segui nesse ritmo de estudos. Em 2019, teve a prova da Procuradoria de Curitiba, fui aprovada também. Foi o primeiro concurso maior que eu fui aprovada, com fase discursiva, com elaboração de peça, parecer. E aí, nisso, eu comecei a incluir nos meus estudos, né, aqueles retas finais da aprovação, a preparação com peças, com esse treino mais de segunda fase discursiva. E aí, quando eu passei na TGM Curitiba, para mim foi uma grande vitória. Eu senti que eu estava bem embalada já nos estudos. E eu pensava, não, agora é o meu momento. E aí o que aconteceu? A pandemia veio, e aí as provas todas foram suspensas, foi aquela água no chope, né? Foi aquela
aquela parada nas provas, mas em nenhum momento eu parei de estudar. E eu vou contar uma coisa engraçada agora, que no início da pandemia, acho que foi um período de grande tensão para todo mundo, mas também muita evolução para quem soube, né, e pôde aproveitar nesse sentido, para quem estava estudando e não parou. Eu achei muito engraçado o início da pandemia, porque todo mundo se fechou em casa, tinha que ficar em casa, e aquilo para mim era muito natural, porque eu já vinha fechada em casa, estudando. Então eu pensei assim, bom, agora todo mundo sabe como é a minha vida, né? E eu já tenho, de certa forma, uma vantagem, porque agora eu passei a me sentir menos pior de estar só estudando em casa. Foi uma sensação bem engraçada e isso me deu um ânimo para estudar, porque eu pensei, não, agora tá todo mundo em casa mesmo, ninguém tá saindo, então agora é o momento de intensificar os estudos. E eu, claro, como todo mundo, fiz 1000 receitas, aprendi a cozinhar várias coisas, eu me desenvolvi de outras formas, mas também foquei nos estudos. E chegou 2021 e a gente naquele baque de ainda ter que ficar em casa e retroceder em várias coisas, mas tinha um sinal de que as provas iam voltar. E eu tenho na minha memória muito claro, ali em julho de 2021, quando eu já estava num bom nível de estudos e já cansada também de não ter prova, já, enfim, todos esses obstáculos aí que a vida dos concursos tem. E eu assisti uma live de aprovação, que é a live clássica já de todo ano, que é a imersão, procuradoria. E eu tive um insight, eu assistindo a live, eu pensei, eu me lembro do Rodrigo e do Gustavo falando, tá fazendo o seu melhor, tá com sangue no olho, todo esse papo do que tu quer mesmo, que tá dando o teu 100%. E eu tava numa vida eu tava na minha zona de conforto. Eu tava numa vida que tava legal, eu tava bem nos estudos, então eu tinha me acomodado, não tinha prova. E aí me deu um estalo, assim, que eu precisava dar uma melhor naquele momento. Que tinha chegado o meu momento, que as provas iam voltar e que eu tinha que estar pronta. E eu comecei a acordar muito mais cedo do que eu acordava. Eu parei de assistir filme, eu parei de assistir série. Aquilo virou um luxo de vez em quando. E porque eu estava acostumada a ter minha rotininha ali, fazer o meu estudinho, né? E aí eu passei a intensificar. Eu literalmente fiquei com sangue nos olhos. E eu sempre me lembro também da nossa professora aqui, da Juliana Lira, que também conta sempre que às vezes estudava até exaustão, que chorava de cansaço. E eu cheguei várias vezes nesse momento. E seguia, porque, não sei, alguma coisa me dizia que aquele era o momento. E eu sempre no meu propósito ali firme, de querer ser procuradora, e aí eu segui nos estudos e aí teve a prova da Procuradoria de Canoas, que foi em outubro de 2021. E aí quando eu corrigi minha prova, gente, eu fui muito bem. E aí eu, não, é isso, é só seguir agora. E aí eu segui naquele meu ritmo alucinado de estudos e veio a notícia da prova da Procuradoria aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E aí essa notícia foi um baque, assim, que me deixou muito nervosa, porque era muito importante para mim. E também significava enfrentar aquele medo de ter rodado, significava jogar em casa, né, como todo mundo fala, passar no seu estado. E aquilo tudo virou um mês aqui. Eu segui estudando, tentei ignorar o fato de que aquela prova era muito importante para mim. Fiz a primeira fase em novembro e fiquei realmente muito nervosa. Mas, enfim, consegui obter êxito e aí segui no concurso. E o mais engraçado também dessa trajetória, porque quem fez a prova de Canoas sabe, é que a prova discursiva da Procuradoria de Canoas foi marcada para o mesmo dia da prova objetiva da PGR. Nossa. E eu teria que fazer as duas provas no mesmo dia, uma de manhã e uma de tarde. E eu fui preparada para isso. Mas teve a notícia da suspensão do concurso enquanto eu estava viajando para Porto Alegre. Na época eu não morava aqui. E então tudo se encaixou e deu certo para eu fazer a prova
da PGRS com calma. E depois fazer a discursiva de Canoas, que eu também não tive êxito, graças a Deus. E, enfim, continuei, fui para fazer outras provas, não fui bem em umas. Foi uma quebra de expectativa. E eu me lembro muito da gente conversar, eu, Gustavo, o pessoal da aprovação, que a preparação não é linear mesmo, os resultados também não são. Então, eu posso ter tirado o primeiro lugar em Canoas, fui super bem na prova. Na semana seguinte, eu fiz prova em outro estado e fui mal. E, então, isso não me deixava abalar. Assim. Era questão de um dia que eu ficava triste, mal. No dia seguinte, eu estava seguindo meus estudos. E porque eu sabia que aquela frase, o que é teu tá guardado, é realmente verdadeiro. E eu segui nisso. E a partir daí, comecei a focar mais na PGRS. A discursiva foi um ano atrás. E aí, eu saí da discursiva com uma boa impressão. Consegui me administrar o tempo, né? Que foi o maior desafio da outra vez. E já comecei a me preparar para a prova oral. Eu sentia que eu tinha que treinar. Treinei com amigos muito queridos. Fiz o cursinho da aprovação também. E treinei com vários professores muito legais. Pessoas, amigos, pessoas que sempre torciam por mim. E isso é muito bacana também. Eu acho que a parte da preparação da prova oral foi a minha parte favorita da preparação dos concursos, porque é um estudo mais dinâmico. E o estudo para concurso é muito solitário. E eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de falar bastante. Então, para mim, esse foi um grande obstáculo nos estudos para concurso. É o tempo que eu passava sozinha. Porque é sentar a bunda na cadeira, é ler repetidamente várias vezes aquele PDF que tu não aguenta mais. E é fazer questões que às vezes tu pensa, gente, eu já vi essa questão e errei de novo. É essa função, assim, de realmente trabalhar a repetição e ficar realmente exausto de fazer aquilo. Aí tu começa a estar pronto, né? Então, eu fiz isso e aí a prova oral foi... o resultado saiu em abril, a prova oral foi em agosto do ano passado. E também foi, acho que, além de ter sido legal a preparação, o momento foi bem tenso. E é difícil não ficar nervosa. Mas com todo o apoio que eu tinha, eu estava bem confiante. E, enfim, deu tudo certo. Estou aqui para contar. E ainda fiz algumas provas nesse meio do caminho, mas já com o coração bem mais tranquilo, também por estar trabalhando em Canoas, que é uma procuradoria muito bacana. Aprendi muito, estou aprendendo ainda diariamente. E só confirmou o meu desejo de trabalhar na advocacia pública. Realmente, eu gosto muito do que eu faço. Eu brinco que a gente tem que vestir a camisa da Fazenda Pública, desde os estudos até no trabalho, porque a gente tem muitos desafios no dia a dia, né? Enfim, situações que pedem uma reflexão, enfim. E estou aqui falando mais porque realmente gosto de trabalhar com isso e acho que se a pessoa se imagina fazendo isso mesmo, tem que estudar até chegar lá, sabe? Que testemunho maravilhoso, Morgana. Eu gostei, assim, fui anotando aqui, eu tô com um caderninho, aí eu vou anotando algumas passagens que eu acredito que são interessantes da sua fala. Agora que você falou rapidamente, assim, é bom quando o concurseiro, o estudante, ele tá lá estudando e ele já se projeta, já se visualiza como procurador, que aí ele começa até no estudo dele a dar um sentido mais prático, na medida do possível, obviamente, ao que ele está lendo, ao que ele está estudando, né? Que ele fala assim, se isso caísse na minha mesa, como é que eu ia atuar? E ali está a resposta porque você está estudando. E outra parte que eu achei muito interessante é quando você fala assim, o estudo para concurso, ele não é linear, né? Ele tem altos e baixos. Mas quando você olha assim numa perspectiva mais distante, você vê que ele é uma crescente, né? Apesar de que diariamente você possa ter altos e baixos, às vezes
são essas baixas, esses reveses que fazem com que você consiga subir mais ainda no outro dia, porque você compensa, porque você está com aquele aprendizado novo. As derrotas, né, os erros, os fracassos também ensinam bastante, né? E aí quando a pessoa tem essa mentalidade de aproveitar tudo que há de melhor, inclusive das experiências negativas, ela consegue evoluir muito mais rápido nos estudos, muito mais rápido até como pessoa, porque ela acaba que não se deixa abalar. Eu fico imaginando, assim, na minha época que eu estudei para concurso, eu já achava solitário, eu achava difícil, e aí eu não consigo nem imaginar. Olha o Renato aí, Renato foi nosso aluno, acabou de entrar aí na live. Você pegar na época de estudos para concurso um período de pandemia, né? Que aí interrompe tudo, dá toda aquela tensão que foi, né? Na época do pico da pandemia, que não tinha nem vacina, as pessoas não sabiam qual seria os próximos dias, os próximos meses, o que poderia estar acontecendo, era muita informação, muita insegurança, mas o fato de você ter tido a calma, a estratégia de seguir estudando, e eu lembro muito bem que isso foi uma live que a gente fez quando estava começando o período de pandemia. Eu falei assim, olha, vai sair desse período de pandemia melhor quem conseguir se concentrar nos estudos, e até que a gente foi mal interpretado, como se a gente não estivesse valorizando, dando a real importância para aquele momento, mas não era nada disso, era só sendo objetivos, porque a gente já passou por diversos momentos ruins, não como a pandemia, obviamente, mas a gente sabe que toda vez que o aluno, o estudante, ele consegue meio que se blindar na medida do possível dos fatores externos e focar nos seus estudos, ele vai conseguir evoluir muito mais. Teve uma pergunta aqui, na hora que estava na sua fala, a respeito de horas de estudos. Quando você estudava, você tentava render um mínimo de horas de estudo ou você estudava por metas? Eu tenho que bater essa meta de leitura, essas metas de legislação. Eu sei que você foi aluna do nosso extensivo, então a gente sempre faz a conciliação das metas com os horários. A gente até tenta encaixar as metas do extensivo para a rotina individual daquele aluno. Mas você dava mais importância às horas líquidas de estudo, como é falado hoje, ou ao cumprimento da meta? Gustavo, eu sempre dei mais importância para a meta. No início, eu tentei, a gente fez cronograma, tentei encaixar os horários certinhos de acordo com a minha rotina, mas no fim das contas, eu acabei me organizando de forma a cumprir as metas diárias. Então, não interessava o quanto eu demorava para ler ou para fazer as questões. Claro que com o passar do tempo, tu vai tendo uma noção de quanto tu demora. Vou encaixar isso, tô mais cansada no fim do dia, vou encaixar aqui umas questões, vou encaixar uma videoaula. Eu sempre funcionei melhor de manhã. Então, eu acordava e eu queria ler tudo de mais importante, ou seja, ler a parte da doutrina, dos PDFs. De manhã eu estava mais descansada, porque no fim do dia eu fazia mais questões ou via videoaulas para revisar aquele conteúdo. Eu sempre optei por fazer isso assim, de deixar questões e videoaulas quando eu estivesse mais cansada. E ler tanto os informativos quanto a doutrina e, enfim, toda a parte da jurisprudência eu deixava para ler descansada. Eu parecia que eu absorvia mais aquilo. E finais de semana nunca tive horário. Eu realmente incorporei aquela rotina de estudos. Eu, inclusive, tenho dificuldades hoje de não estudar, porque parece que algo que faz parte de mim. A minha rotina é sempre estudar. Eu estou me desapegando aos poucos, parece piada, mas é verdade. E a gente acostuma tanto a ver uma rotina tão forte que parece que tu tá fazendo... tô esquecendo de fazer alguma coisa. E também eu acho que é válido falar desse sentimento de culpa, né? Gerado por não estar estudando, enfim, por não ter cumprido a meta. Eu até tentei, confesso, fazer o reloginho ali, contabilizar as horas líquidas. Para mim, isso foi um fator que gerou ansiedade. Não foi um fator que contribuiu com os meus estudos. Eu achava que aquele relógio ali me encarando, aquela passagem do tempo me deixava angustiada.
Então, na verdade, eu sempre estabeleci a meta. Ah, nesse período eu tenho 2 horas para estudar agora, separei essas 2 horas. Ah, vou ler toda a parte do PDF. Ah, chegou no final, não conseguiu, eu ficava chateada. Mas, se eu não pudesse estender as 2 horas, eu deixaria para outro momento e ia terminar, ou naquele dia, ou no dia seguinte. Então, eu tentava sempre fazer certinho o cronograma do aprovação. E assim, realmente bate uma tristeza quando tu não bate as metas, principalmente eu que estudava por metas, mas eu acho que o estudo por horário, assim, é aquela coisa assim, não, eu vou estudar até as 10 da noite. Aí chegou às 10 da noite e falta 3 páginas, não dá para parar, entendeu? Termina. Eu acho que o estudo por meta, ele faz mais sentido. E tanto na lei seca, eu acho que a aprovação tem essa divisão legal. E, assim, é uma lei curta, lei inteira, sabe? Não fica preso nessa... Não, eu acho que não dá para focar tanto sabe, em como você vai cumprir. Isso tu vai descobrindo com a tua própria sistemática. As pessoas não são iguais, né? E para mim funcionou muito bater metas. E às vezes eu estava meio mal, acordava mais ou menos, eu tentava diminuir minhas metas. Então eu fazia metas menores para eu ter aquele sentimento, cumpri uma meta, eu queria mais. E aí eu conseguia bater outras metas. Eu acho que a gente tem que ir adotando uns mecanismos, assim, para facilitar a nossa vida e também ter recompensas, né? No final de semana se dá uma recompensa, enfim, fazer algo que gosta, eu acho que ninguém é de ferro. E eu sempre tentei manter o máximo de equilíbrio possível. Claro que a vida de quem estuda para o concurso não é equilibrada, é difícil manter um equilíbrio, tu vai ter que pender a balança mais para os estudos, né? E eu tô olhando umas perguntas aqui, mas você está anotando, Gustavo. Mas, enfim, eu vi uma pergunta agora. Eu estudei e trabalhei por um tempo e também eu passei um ano e meio, 2 só estudando. Então, também trabalhei na Defensoria Pública como analista e estudei nessa parte da minha preparação para a PGE do Rio Grande do Sul, antes de entrar em Canoas. Foi um período bem exaustivo também, entre viagens para concursos, estudar a rotina, enfim, tentar manter uma rotina saudável, né, de alimentação, fazer algum exercício físico para não também enlouquecer, né? A gente tem que tentar se manter saudável em primeiro lugar, de cabeça, de tudo, enfim, tá sempre oxigenando aí as ideias para seguir em frente, porque é uma jornada longa, né? Eu sempre digo com quem conversa comigo ou me pede uma dica, tô pensando em fazer o concurso. Então, se prepara, realmente uma trajetória que eu sempre achei que valia a pena. E ao longo dos anos, o método ele seguiu firme, mas com algumas adaptações de acordo com a rotina, né? Se tinha trabalho, se não tinha. Sempre tentar fazer o máximo de horas para tirar o máximo do teu dia, né? Eu vejo que o Gustavo, o pessoal responde bastante essas perguntas aqui na aprovação também de mas quantas horas precisa? Precisa tudo que dá, né? Tudo que tu conseguir fazer naquele dia, porque na verdade é o teu objetivo, né? E eu sei que parece estranho quando tá trabalhando, tu ter um outro objetivo que não é o teu trabalho, às vezes fica um pouco confuso isso na nossa cabeça, mas já tô dando bastante de mim, bastante energia no meu trabalho. Aí tem que chegar em casa e ainda dar muita energia para uma outra coisa. Então, isso realmente cansa, né? Eu fiquei em vários momentos bem cansada, mas eu segui, respeitei alguns limites. Quando eu vi, por exemplo, que eu estava muito cansada fazendo provas em estados, que eu pensava, acho que não vou morar nesse estado, acho que não gostaria, por outros fatores, quero ficar perto da minha família. A gente começa a avaliar outras questões e se respeitar, sabe? Olha, eu estou muito cansada, eu preciso de um dia, eu preciso dormir bem. Eu acho que isso também faz parte, né? A gente se conhecer e se respeitar durante esse processo. É isso. Esse autoconhecimento que o concurseiro, o estudante, ele começa a obter ao longo da sua trajetória é importantíssimo. Obviamente, a gente sempre
fornece uma metodologia, uma organização dos estudos. E muitas pessoas acabam se dando muito bem com essa metodologia, só que a partir dessa metodologia, com o autoconhecimento dela, começa a fazer variações. E aí pergunta para a gente, eu posso fazer isso diferente do que está no método? E a gente sempre fala, obviamente, sim, a gente te deu uma metodologia, mas você pode fazer algumas variações se você percebe que você está rendendo mais. E é o que a gente aconselha. Então, assim, a pessoa saber os seus limites, saber se respeitar, saber se vale mais a pena focar no cumprimento da meta. Tudo isso a pessoa vai aprendendo na jornada e ela vai se tornando melhor. Eu vi aqui uma mensagem da Kátia, ela falou que, salvo engano, trabalha, estuda e ainda cuida de um filho de 2 anos. E aí a Cleia foi perfeita, ela chegou e falou assim, olha, respeita o seu tempo, o seu momento vai chegar. É justamente isso. A gente verifica aqui no Aprovação PGE que a gente tem diversos perfis de alunos, né? A gente tem tanto aquele aluno que tem a sorte de ter muito tempo livre para estudar, tem o apoio da família, até aquele aluno que não tem o apoio da família, que trabalha 2 turnos, cuida de filho, tem que cuidar da casa, tem pouco tempo, mas uma coisa que a gente percebe é que, independentemente de qual situação o aluno está, ambos podem ter êxito, como ambos também podem não ter êxito. Às vezes o aluno que tem muito tempo de estudo, ele acaba se perdendo, divagando, não tem foco, justamente porque ele tem tanto daquele tempo que ele acaba abusando dessa sorte que ele teve, né? Já o aluno que tem aquele horáriozinho contado, aquilo ali é tão valioso para ele, tão valioso que ele não consegue desperdiçar. E a gente sabe, né? A pessoa tem a dificuldade do trabalho, cuidar de filho, mas se você conseguir, na sua rotina, eu estou falando até diretamente para a Kátia, que está aqui nos assistindo, se você conseguir na sua rotina separar 3 horas e meia, eu sei que nesse momento com o filho pequeno é difícil, eu tenho uma filhinha aqui pequena, inclusive eu estou agora aqui na varanda fazendo essa transmissão para que ela não acorde. Você vai se ajustando, daqui a pouco ela vai começar a ter mais independência, você vai conseguir ter um pouquinho mais de hora e você vai respeitando o seu tempo, você vai evoluindo e daqui a pouco a sua aprovação chega. É mais importante você ser constante do que ser intensa. Às vezes a pessoa começa a estudar numa intensidade muito grande, aí depois de 6 meses está cansada, está estafada e não consegue seguir em frente. Já aquela pessoa que tem 3 horinhas para estudar por dia e segue ali durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos estudando, ele vai e consegue a aprovação. Então, é importante que você se respeite e saiba que ao longo do seu caminho, ao longo da sua jornada, você vai adquirir um autoconhecimento que vai fazer com que você melhore. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, Deus capacita no caminho. É durante o processo que Deus vai te capacitando. Se você acha que vai ser no início da jornada, você está enganado. Se você acha que vai ser só no final da jornada, você também está enganado. É durante o caminho que você vai aprendendo e você vai melhorando. Diogo, a live vai ficar salva. Aqui na Aprovação PG a gente faz e deixa, porque a gente quer que vocês aproveitem todo o conteúdo que a gente tem para dar. Não teria sentido a gente estar falando aqui de respeitar o próprio limite e a gente forçar as pessoas a assistirem só no horário que eu e a Morgana tá aqui na live. A gente vai deixar salva, a não ser que tenha algum erro aqui no Instagram, eu espero que não. Espero que eu não faça nenhuma besteira, mas vai ficar salvo. Árdua missão de conciliar trabalho e estudos, é isso aí. É difícil mesmo. Morgana, a gente está aqui se encaminhando para o final da nossa live. Aí eu queria fazer uma última pergunta para vocês. A gente já falou aqui de estudo, a gente tentou fazer uma live até mais aberta, mais de mentalidade do que técnicas de estudo. Mas a pergunta que eu faço é assim, qual o recado que você deixa para quem está agora iniciando esse trajeto, essa trajetória de estudos para a procuradoria? Se você pudesse dar uma dica, um conselho para um irmão, para uma melhor amiga, o que é que você falaria para ela? Em primeiro lugar, eu diria para decidir decidir com firmeza o que a pessoa quer e batalhar por aquilo e não desistir até chegar onde quer. Isso
aliado a uma frase que eu gosto bastante, que é: não se preocupe com o tempo que os sonhos vão demorar para serem realizados, né? Porque o tempo vai passar da mesma maneira, você trabalhando nos seus sonhos ou não. Então, eu sempre tive muito isso em mente, assim. Eu via várias pessoas desistindo ao longo do caminho, né? E eu sempre pensava, não, o tempo ele vai passar igual. E é porque às vezes a gente se preocupa, né? Ai, mas eu vou... Até quantos anos eu vou estudar? Eu vou estudar quanto tempo? Eu vou ter que idade quando eu for aprovada? Sabe? Eu acho que vários questionamentos, assim, olha, as pessoas estão sendo bem-sucedidas em outras áreas, estão bem, e eu estou aqui só estudando. E muito tempo, acho que muitas pessoas se martirizam por isso, e eu sempre, por mais que às vezes magoe, né, alguns comentários de algumas pessoas, por mais que às vezes as pessoas não acreditem em ti, com certeza tem pessoas na tua vida que acreditam em ti, e tem que usar isso de combustível, que nem a Kátia tem os filhos. Isso também tem que ser usado como combustível, porque imagina o orgulho que seus filhos vão ter de ti quando tu for aprovada, como isso vai ser gratificante. E eu acho que é não parar até chegar lá. Realmente eu daria esse conselho, por mais que às vezes dê vontade. E claro, observar a tua evolução, né, ao longo do caminho. Esse autoconhecimento que a gente está comentando. Poxa, tem uma coisa que não está certa, eu não estou indo muito bem depois de tanto tempo de estudo, ajusta o estudo, conversa com alguém que tem experiência, chama a gente aqui da aprovação para conversar, mesmo que seja uma dica rápida, às vezes é uma coisa simples que tem que ajustar para as coisas começarem a funcionar. Então, essa passagem do tempo é uma coisa muito engraçada, às vezes amedronta, mas eu garanto que vale a pena, e essa felicidade, essa gratidão por ter chegado onde se quer é muito, muito, assim, indescritível, assim. E eu acho que é justamente isso, não desistir no meio do caminho, por mais que surjam esses obstáculos, tentar se cercar de pessoas que acreditam em ti, que te amam, que querem que tu vença, querem o teu melhor, porque muitas pessoas vão te puxar para outro caminho, muitas pessoas vão, enfim, tentar te puxar para um outro lado. E eu, por sorte, sempre tive amigos e uma família maravilhosa que sempre me apoiaram, sempre acreditaram em mim. E eu também, claro, usei de outros recursos. Claro, sempre assisti vídeos motivacionais, frases, tudo que pudesse ajudar, eu utilizava, porque às vezes uma frase pode mudar o dia da pessoa, né? Então, você ser gentil com alguém, a gente não fala que muda o dia, então, tu lê uma frase também, às vezes está cansado aí estudando, lê alguma coisa, vê alguma coisa que te inspira para continuar também, é muito válido. Eu sempre fiz isso e funcionou. Que bom, que bom. Eu estou numa alegria imensa. Você não consegue imaginar a felicidade que eu estou aqui. Sou seu amigo aí já de alguns anos. Você que entrou como aluna, se tornou amiga, hoje professora aqui na aprovação PGE. E no dia que eu vi a sua nomeação, foi um motivo de grande, grande felicidade. Não só para o curso, mas pessoalmente aqui. Foi uma felicidade sem igual. A sua nomeação, às vezes eu acho que não tem nada melhor quando a pessoa é aprovada e consegue a nomeação num concurso muito bom, excelente, é ótimo. Mas quando é o concurso dos sonhos, que for o seu caso, isso não tem preço. Eu imagino a sua felicidade, e a gente acaba aqui na aprovação PGE, lá no grupo no grupo com o Rodrigo, com o Henrique, na hora que eu mandei o print, todo mundo ficou feliz demais. E essa é a sensação, essa é o sentido que a gente gosta de dar à aprovação PGE, de ser uma grande família, e você é integrante dessa família. Eu espero muito em breve em Porto Alegre, que esse ano muito provavelmente a gente vai aí novamente, a gente possa se reencontrar, sair para conversar. Vai ser muito, muito, muito gratificante tudo isso. E meus parabéns, você fez por merecer, você que se dedicou durante toda essa trajetória de estudos, soube entender os desafios, os percalços, mas continuou firme, né? Continuou resiliente, dedicada, abdicando quando tinha que abdicar. E fica aqui meu testemunho de que você sempre foi uma aluna sensacional, e hoje é uma professora competentíssima, e eu tenho certeza que como procuradora do Rio Grande do Sul não será diferente. Meus parabéns. Deixo agora aqui em aberto para você se despedir e
O espaço é seu agora. Obrigada, Gustavo. Eu tô muito emocionada, fico muito feliz mesmo. Eu sei que essa felicidade compartilhada é real, porque a gente sempre dividiu tanto dúvidas quanto conselhos, qualquer tipo de incerteza. Eu acho que isso é um grande diferencial de vocês. Eu digo e repito, e não é propaganda, não é nada. Eu sempre me senti muito acolhida e realmente inspirada, porque eu acho que existem existem muitas informações, né, por aí na internet hoje, sobre concurso, sobre, enfim, e a gente acaba se perdendo, principalmente quando está no início, não sabe para onde ir, não sabe com quem contar. E a minha mensagem final é que contem com a gente, contem comigo, seja para um conselho, uma dica, uma palavra amiga, às vezes. Eu acho que essa rede que a gente faz de tentar ajudar as pessoas que estão começando é muito importante. Eu realmente vivi isso, fui ajudada e sempre pude contar com pessoas muito experientes e muito competentes na minha jornada. Então, eu acho que tentar sempre acreditar nas pessoas certas, se rodear de pessoas certas, pessoas do bem, e seguir no propósito, seguir na batalha, né, até chegar no teu objetivo. Eu acho que isso é o caminho para que tudo dê certo, no tempo de cada um, como disse o Gustavo. Então, muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Me despeço com muita gratidão aqui dessa live, muito feliz por compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a Morgana e obrigado a todos que ficaram aqui com a gente na live. Foi uma live maravilhosa, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz em fazer essa live com a Morgana. Continuem aproveitando tudo que a Aprovação PGE pode dar para vocês. A gente está aqui, todos os nossos canais estão abertos, o direct, as perguntas da caixinha. A gente quer ajudar cada vez mais cada um de vocês. Um grande abraço, uma boa noite e sigam firmes nos estudos para procuradorias, porque vale muito a pena. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite, gente.